Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo ou de qualquer lugar do Brasil, a qualquer horário. O meu nome é Kelly e hoje nós vamos começar os estudos das cartas mesmos, porque nós já fizemos um vídeo sobre o prefácio e sobre a introdução. Vamos começar os estudos hoje da carta 1. O que acontece, pessoal? Nessas cartas, de todas as cartas, a carta 1 é a carta mais longa e tem muita informação. Eu dividi a carta 1 em 5 vídeos, porque senão nós ficaríamos 5 horas estudando a carta 1. E ela fala muito da experiência de Cristo no deserto e também possuem alguns recados para a igreja, para nós, explicações do porquê que o Cristo decidiu vir e falar das cartas, de como a informação foi dada na época que ele veio à Terra. Então, eu decidi dividir as cartas dessa forma, tá bom? Então, nós não vamos ter só 9 vídeos, nós vamos ter mais vídeos, porque a informação é densa e muitas das vezes estudando essa carta, porque é a segunda vez que eu tô lendo ela, eu não consegui absorver tudo, porque é muito conhecimento e muita coisa que eu não tinha quando eu a li, que faz uns 3 anos, quando eu fiz o estudo eu ouvi o livro, 3 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e aquilo foi pesado quando entrou, quando eu comecei a ouvir as cartas e tentar processar, muitas das vezes eu não conseguia processar porque eu não tinha um conhecimento básico para processá-la. Então, é a partir daí que eu vou tentar passar um pouco do meu conhecimento para facilitar essa digestão das cartas, dessas informações para vocês, tá bom? Vamos começar? O Cristo, aproveito essa oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando conhecido como Jesus, quando estive na Palestina há 2000 anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicado o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade, elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. Então, oficialmente, começamos a carta 1. Cristo começa com uma introdução do porquê que ele está trazendo essas cartas, que está bem descritiva, eu não vou comentar muito aqui, mas uma coisa eu queria highlight aqui, é quando ele fala da preparação da médium. Olha que legal, essa médium ela tem sido preparada há 40 anos, e ele não fala que ela é perfeita, ele fala que ela foi preparada e ela agora está sensível o suficientemente e ela foi dedicada suficientemente para receber as palavras dele e agir de acordo com elas. O que isso quer dizer, gente? Nós podemos adquirir todos os conhecimentos do mundo, mas não praticá-las. E o que a maioria faz. Como que a gente fala? Minha amiga, ela é da igreja evangélica, fala das pessoas que esquentam banco nos domingos. Que simplesmente vai procurar a Deus por um desencargo de consciência, ouvem as palavras, mas não as aplicam em seu dia a dia. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar as dificuldades, doenças e desespero. É inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles
que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra na Palestina. Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aquele que tiverem dificuldade em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Nesse parágrafo aqui, pessoal, o que eu acho importante a gente, antes de começar a estudar essa carta mais aprofundadamente, o que é importante a gente entender é a segunda vez que eu estou trabalhando com essas cartas. Eu já ouvi essas cartas em audiolivro e muitas vezes eu tive que repetir o áudio muitas vezes porque aquela informação era muito nova para mim e eu não conseguia absorver, eu não conseguia entender como aquelas coisas estavam acontecendo. Hoje em dia, com outros estudos, com experiências de vidas, eu consigo entender melhor. Mas não quer dizer que eu entendi tudo. Então, eu vou tentar facilitar, trazendo um pouco do meu conhecimento e alguns exemplos do cotidiano em alguns pontos das cartas. Quando você não entender e achar pesado, porque tem informações que você se sente pesado. Muitas vezes eu me senti pesada, meu cérebro parecia que ia explodir. É muito conhecimento, a gente não consegue, você fica overwhelmed. O que é overwhelmed? É muita coisa para absorver. Então, permita. Você não é inferior ou superior a ninguém. Permita o tempo para meditar sobre aquelas palavras. Às vezes, você não conseguirá entendê-las naquela hora e vai demorar meses. Para mim, tem algumas coisas que eu tô vendo agora, depois de 3 anos que eu li essas cartas. Então, se permita a receber a informação e a vida vai te trazer os exemplos práticos quando você estiver preparada a receber, tá bom? Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca e eu o preencherei com os tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundante, abençoado com tudo que existe, mas além da sua compreensão humana. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com sua existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. O propósito destas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos
E veja o que se tem realizado desde a última vez em que eu falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas durante gerações haviam dito que amassem os seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza na criação de hospitais e sociedade para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que, sinceramente, levaram em consideração minhas palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações daquela época já haviam se espalhado pelo mundo todo e em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tal suspensão mundial de deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente, de 24 horas de duração, em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiência humanas, e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Nota: por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. O que Jesus quer dizer nesse trecho? Eu venho estudando vários livros diferentes de várias religiões. Muitas religiões, elas relatam isso como o pecado divino. Você recebe porque você está sendo castigado. No espiritismo, no budismo, nós consideramos karma como karma. O que você faz volta para você. E alguns livros de expansão de consciência tratam esse tema como nós criamos, nós somos filhos da criatura, nós cocriamos, nós somos filhos do Criador, então nós cocriamos. Nós também somos criadores. No Espiritismo, em alguns livros, muitos livros, né, nós sabemos que
o nosso pensamento, ele é material. Só que a vibração do nosso pensamento é mais sutil, então nós não podemos ver a olhos nus as formas, pensamentos de todas as pessoas. E aqueles pensamentos, eles se tornam matéria. E como cocriamos? Que essa é a pergunta mais frequente. Gente, inconscientemente nós criamos o tempo todo. Todas as coisas na nossa vida, pessoas boas, pessoas ruins, são produtos do que nós somos por dentro, do que nós pensamos. Se você é uma pessoa que tem pensamentos limitantes em relação, por exemplo, ao dinheiro, o que vai acontecer é que você nunca vai conseguir ser abundante nesse aspecto da sua vida enquanto você não trabalhar essa limitação. Se você cresceu num ambiente onde, por exemplo, os seus pais sempre falam, você é um preguiçoso, você nunca vai conseguir nada na vida. Por mais que você conscientemente não lembre disso, no seu inconsciente aquilo é uma verdade para você. E é isso que nós atraímos na nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor, elas reforçam o que a gente acredita sobre nós mesmos. É por isso que em qualquer purificação espiritual, o primeiro passo a ser dado é trabalhar em você mesmo, para você criar consciente as coisas que vêm até você. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Nesse segundo trecho, ele explica a importância dos nossos traumas e as nossas emoções em vidas anteriores. O que quer dizer? Que a vida de agora, apesar de você não ter uma lembrança clara do que você foi, das vidas que você levou, você ainda carrega consigo esses traumas e emoções em seus corpos. Nós sabemos, nós que estudamos, somos espiritualistas, tem vários estudos que explicam os 7 corpos. Nós possuímos 7 corpos. O corpo físico, o corpo espiritual, o corpo do duplo etérico, o corpo mental, o corpo emocional. Gente, eu tenho que ver direitinho. Mas cada um desses corpos tem a sua função na nossa evolução. E mesmo desencarnando, a gente mantém essa informação no nosso DNA. Quando nós reencarnamos novamente, podemos ter um novo corpo físico, mas essas informações, elas são trazidas para serem trabalhadas e transmutadas nessa vida de agora. E é por isso que sempre somos uma melhor versão de nós mesmos na sua última vida. Porque você está sempre aprendendo. A sua oração fervorosa específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Uma coisa que eu fazia muito e o que eu vejo que a maioria das pessoas fazem, a gente sempre espera por um salvador, que nem Cristo vai descer e nos salvar. Mas essa não é a verdade. Você é o seu próprio salvador. Nós temos auxílio espiritual para a nossa evolução. Mas Cristo, os anjos, os arcanjos, os orixás, eles estão ali para nos auxiliar, gente. Eles não vão fazer o trabalho por nós, como nós não podemos fazer o trabalho pelos nossos filhos.
E muitas das vezes nós oramos somente pedindo: faça isso, meu Pai, faça isso, meu Senhor, me ajuda. E essa ajuda, ela pode até receber algum tipo de resposta. Mas, gente, para você manter isso na sua vida, aquelas mudanças na sua vida, é muito importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, vigiai e orai. O que quer dizer? Nós precisamos ter consciência do que pensamos, porque o que pensamos gera emoções. E essas emoções reforçam o que pensamos. É esse círculo que a gente não consegue sair e que continua fazendo com que criamos situações parecidas, semelhantes na nossa vida. É aquele chefe, mas todo lugar que eu vou, eu encontro um chefe que faz isso comigo. Mas por quê, gente? Porque você continua com aquele hábito de pensar daquela forma que gera aquela emoção ela reforça aquele pensamento e você não consegue sair daquilo ali. Então é aquilo que você vai continuar criando. Então, quando a gente fala abra a consciência, não é você simplesmente falar, ok, vou abrir minha consciência. Como que eu faço isso, né? É você estar mais consciente de todas as suas ações, é você estar mais consciente do que você pensa. Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu me peguei pensando sobre uma pessoa. Eu falei assim, a pessoa me pediu dinheiro emprestado. Ela, por experiências passadas, ela já não paga, e que não sei o quê. E aí eu me peguei pensando, aí ela vai sujar meu nome, eu vou perguntar para ela se ela tá pagando tudo certinho e ela vai falar que não, vai dar a justificativa dela, mesmo que seja todo o meu direito, ela vai fazer isso porque ela sempre faz. Mas no fundo, gente, esse pensamento tem um propósito. Ele tem um propósito, essa situação que eu estou criando na minha vida, através desse pensamento, ele está reforçando algo que eu já acredito sobre mim. De que essa pessoa não me ama, ela não está nem aí para mim, ela só pensa nela. Então, para reforçar essa minha crença, eu crio essa situação que acontece, porque eu estou criando. E não só com essa pessoa, ela vai se repetir com outras pessoas que vão vir no meu caminho para me provar de que eu estou certa. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Cristo aqui é bem claro, ele usa um pouco da mecânica quântica, de física, lei da atração, magnetismo. Gente, o nosso centro cardíaco, ele é magnético. Ele atrai situações. Nós temos 3 cristais de evolução. Um no centro cardíaco, um no nosso ágina e um aqui no topo da nossa cabeça. E é importante que nós alinhamos esse centro, porque ele é magnético, ele atrai. O nosso ágina, a gente tem essa mania de confiar muito na nossa mente. Mas a nossa mente, ela não quer saber se ela tá certa, ela tá errada, ela só cria. Ela cria informações, ela é uma ferramenta de absorção de experiências, de tradução do ambiente. Ela é uma ferramenta maravilhosa, só que ela não foi feita para
tomarmos decisões. Não podemos confiar inteiramente no que pensamos para tomar decisões, porque ela está condicionada também aos nossos traumas, limitações, crenças e dogmas. Tá bom? E como essa atração magnética, como eu já disse para vocês, o nosso pensamento ele é material, nós atraímos como um imã o polo positivo, o polo negativo. Nós estamos criando, tudo é magnético, tudo é energia no mundo. Nós acabamos criando essas situações, trazendo elas para a nossa vida. E é por isso, pessoal, por mais uma vez, e eu vou repetir isso durante o livro inteiro, temos que nos vigiar mais. Os nossos pensamentos, gente, isso que eu tô descobrindo, eu odiava, porque muitas vezes vem pensamento que eu odeio. Só que quando eu percebi que ele tá tentando me dizer o que eu acredito sobre mim, eu comecei a me divertir, na verdade. Toda vez que eu tenho esses pensamentos, eu fico, o que será que esse pensamento quer me dizer? O que ele quer dizer sobre mim? Porque a partir do momento que você faz isso, você consegue mudar rapidinho. Ele não volta daquela forma, vão vir outros. Mas ele já não vai mais fazer sentido para você e você para de criar aquela situação na sua vida. Nota, às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração. Ela responde à sua atividade, se revela no curto espaço de tempo como numa melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional, e as pessoas podem exclamar, é um milagre? Mas, com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. Uma coisa legal aqui nesse trecho que eu acho legal comentar é o fato de Jesus mencionar uma consciência pessoal e uma consciência nacional. Jung usava muito isso, que é a consciência pessoal e a consciência coletiva. O que isso significa? Que nós criamos como pessoa, mas também criamos como sociedade. Nós podemos ver no nosso dia a dia todos esses sistemas que colocamos e que continuamos seguindo e repetindo todos os dias por anos, eles se tornam parte de uma realidade, eles se tornam a nossa verdade. E isso nós criamos como um coletivo. Se eu começar a criar totalmente diferente de você, as suas regras, acaba naquela anarquia, naquela bagunça. E Jesus aqui, ele reforça o que a gente já vem dizendo. Você pode orar, a oração pode te trazer algum benefício, mas vai ser um benefício curto. Vá e não peque mais. Como você é curado, vá embora e para de pecar, que aquele pecado que está causando aquela doença. Porque é isso que Jesus falava quando ele curava as pessoas na Judéia. Vá e não peques mais. É você ter consciência dos seus pensamentos, da sua consciência. Porque é através dela que você cria. Se você não melhora, se você não pratica, ele te deu o evangelho para você praticar. Gente, o evangelho não é só para ser lido e falado e para orado.
É para você praticar, é para você colocar ele dentro do seu coração. Não é um sistema, não julgueis, não é para você julgar. Aí você vai nas religiões, mas o fulano tá errado, o ciclano tá errado, eu não aceito esse fulano, eu não aceito esse ciclano. Aonde que você aplicou o conhecimento? Você não está aplicando. Aquilo não vai mudar na sua vida. Entendeu? Olha para você. É o seu jardim que tem que estar verde. Não adianta o jardim do seu vizinho estar verde e o seu tá seco. Todos nós temos que crescer juntos. E a partir do momento que você cresce, você ilumina, você irradia, você atrai pessoas para a sua vida, pessoas que estão mais alinhadas ao que você é e o que você acredita que você é. Se você é uma pessoa que tem um monte de espírito de porco ao seu lado, é porque eles estão refletindo algo que você acredita sobre você. Quer dizer que você é um espírito de porco? Pode ser. Mas também pode ser que você é uma pessoa que não sabe se impor. E que as outras pessoas acabam tirando proveito. Entendeu? Mas às vezes isso faz parte de uma crença que ninguém vai gostar de você se você não fizer o que as pessoas querem que você faça, mesmo você não querendo. É bem complexo, gente, mas é necessário parar, meditar algumas horas por dia. Tire 15 minutos para você simplesmente parar, sem música, sem celular, sem nada. Refletir sobre o seu dia, refletir sobre os seus pensamentos. Outra ferramenta que é bem legal, eu gravo. Eu gravo, às vezes, algumas coisas. Eu gravo meus sonhos, eu gravo no áudio mesmo, para eu ouvir depois e refletir sobre eles. Ou você escreve os seus pensamentos do dia, porque eles estão te falando o que você acredita, aqueles pensamentos que estão ali no seu inconsciente, que eles já viraram mecânicos. No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo apenas a causalidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça ao mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Do que Jesus está falando aqui? Para quem estudou comigo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a gente passa por esse período do século XX. No século XX, a população já estava farta da igreja católica, que por muitos anos tinham roubado as pessoas, castigado as pessoas injustamente, matado milhões de pessoas. Eles já estavam de saco cheio da Igreja Católica, manipulando a população, usando a religião e o nome de Cristo para manipular o povo. Então, o que Jesus... Esse é o período histórico, tá? Eu não estou inventando, você pode estudar na história, quem quiser pode dar uma olhada nos estudos do livro A Caminho da Luz, mas isso é história mesmo que a gente relatou, tem esses acontecimentos. Não estou julgando a Igreja Católica, todo mundo faz parte do processo. Então, quando a ciência começou a florescer novamente, as pessoas saíram, não quiseram saber da igreja de jeito nenhum. E começaram a endeusar o racionalismo, a causalidade. Hoje em dia, é muito mais óbvio você acreditar num Big Bang, numa explosão que cria tudo desordenado.
ordenado. Como uma explosão, gente, daquele tamanho vai criar nós, animais, a gravidez, coisas tão divinas, como não pode ter uma consciência maior por trás disso tudo? Eu não estou falando que o Big Bang não existiu. De acordo com o Espiritismo e com a física quântica, existiu o Big Bang. Só que tem uma consciência muito maior que nós chamamos de Deus por trás de tudo isso. E a ciência decidiu ir por um caminho totalmente oposto, o da espiritualidade, criando uma nova consciência mundial a partir do seu ego. O nosso ego que viemos trabalhar, trazendo muitos perigos para nós. E a nossa sociedade está como está porque nós perdemos a moral. Nós avançamos tecnologicamente, mas nós não conseguimos avançar espiritualmente. Gente, tem tecnologias que não podem ser entregues a nós enquanto nós não tivermos avançados espiritualmente. Olha a bomba atômica. Se a Rússia não tivesse a bomba atômica também, nós já não teríamos planeta. Porque deixamos a vida do planeta inteiro na mão de um louco. Vocês conseguem entender o absurdo da realidade que a gente cria para nós mesmos? Faz parte da evolução, gente, mas estamos no momento para acordar. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar à delas mesmas, expressada nos excessos sexuais, violência e perversões. Esta infecção mental, primeiro, se manifesta como forma egocêntrica de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção de seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana com um comportamento desviado e destrutivo, com o consumo de drogas, com excessos abomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividade maligna e de perversão de pensamentos e atos está sendo criado pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito disto é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Sua tela de TV e cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos e assim a história da miséria humana se perpetua. Esta é a besta, invadindo os seus territórios e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. Isso será perpetuado até que meu conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Este conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Esse é um ponto que eu acho que ainda é pior que falar de religião. A TV, tá? A mídia. Hoje em dia a TV já não é mais tão influente quanto no passado. Os filmes. Os filmes, por exemplo, fazem a gente acreditar muitas vezes que a gente necessita de um herói. E eu estava até comentando com uma amiga outro dia que eu não gosto de assistir mais filme que tem matança.
E aí ela comentou comigo, mas o cara, ele estava fazendo vingança, ele só matou os maus. Olha como são as coisas. Fica na nossa cabeça que as pessoas que erram, elas têm que morrer, gerando uma consciência coletiva de violência, onde sempre tem um bom e o mal. Eu falei no começo dos estudos desses vídeos, acho que foi no prefácio. Enquanto nós julgamos as coisas boas e ruins, certas e erradas, nós ainda julgamos. Porque a partir do momento que você usa essas palavras, você exclui aquelas pessoas que você julga na sua realidade está errada. E muitas vezes, quantas vezes na nossa vida nós não mudamos de opinião? Você pensa uma coisa agora, na juventude, e quando você está mais velho, com mais sabedoria, você reflete e fala, eu estava errado. Merecia você morrer por estar errado naquela época? E não ter a oportunidade de aprender? Em todas as religiões nós sabemos que só Deus tem o direito de tirar nossa vida. E por que nós gostamos tanto de assistir esses filmes, de assistir as novelas, onde aquela pessoa que a gente julga fora da sociedade, que a gente julga malvada, a gente sente prazer em vê-la sofrer, porque é aquilo que ela merecia. E quantas daquelas reações, aquelas atitudes que aquele personagem tem, você também tem. Como um exercício, eu já parei, tá? Faz anos que eu trabalho, estou passando por esse processo de limpeza, mas eu evito televisão, eu não assisto televisão de jeito nenhum. Filmes que mostram violência, principalmente filmes que abusam de criança, porque eu fico meses pensando nisso, eu não gosto nem de ouvir falar. Eu entrei no princípio de que se eu não posso fazer nada sobre, eu também não preciso saber. Porque eu baixo a minha vibração e com a minha vibração baixa, eu influencio também as pessoas ao meu redor. Eu não posso ser a melhor versão de mim mesma enquanto eu ainda não aprender a controlar essas emoções que vêm diante dessas imagens. Tá bom? Eu evito mídia. Tem gente que ama assistir desgraça. Ama assistir desgraça, eu fico inconformada. Como que pode perder tanto tempo assistindo desgraça? Ah, mas a gente tem que estar informado do que está acontecendo no mundo. Por quê? Por que que eu tenho que saber o que o Trump está fazendo? Vai mudar minha vida aqui? Eu vou poder fazer alguma coisa? Eu não posso nem votar nele. Por que que isso tira tempo que eu poderia estar aproveitando, que eu poderia estar usando essa energia com a minha família, usando essa energia para ir passear, olhar para as estrelas, ler um livro bom? Para que eu vou ficar me enchendo o meu saco por uma coisa que eu não posso nem controlar, gente? E é dessa forma que nós somos manipulados. Ai, Kelly, teoria da conspiração. Mas é dessa forma que nós manipulamos. É trazendo medo, é mostrando medo para as pessoas, fazem com que elas não queiram sair na rua e que elas continuam criando esse tipo de situação na vida delas. Acabamos de ver que, que a nossa mente tem a capacidade de criar. Se você tem muito medo, é isso que você cria. Então, faça uma faxina na sua mídia, no seu social media. A partir daí, você controla melhor a sua mente, você vai estar mais apto a ouvir o que o seu corpo e a sua mente está dizendo. Porque eu sou o amor incondicional e eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitadas por aqueles que são espiritualmente cegos. Estas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos
inqualificável, mas horrores que diariamente enchem os seus jornais e aparelhos de TV. É apenas o amor que tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis da consciência e alcançar a dimensão da depravação humana para avisá-los de suas consequências em suas vidas atuais. Observe bem. Você quer saber de onde veio o vírus HIV, que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, sistema imunológico e também sua capacidade para procriar. Este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão esta e outras armadilhas da existência. Acorde. Perceba o perigo, seus próprios e fortes impulsos de consciência são impulsos de vida. São impulsos eletromagnéticos altamente criativos. Quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenoso no ar, propagando-se de uma pessoa inocente a outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente acaba por tomar forma no mundo físico. E isto não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar. É um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distância das imaginações infantis para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Mais uma vez, reforçando esse conhecimento de que somos o que criamos. Se você é uma pessoa violenta, que acredita que as soluções na sua vida elas serão resolvidas à base da violência, é isso que você acaba atraindo para você, para reforçar essa sua crença limitante. O que acontece? Você vai ser sempre roubado, violência ao redor da sua família, violência que acontece com você, para reforçar essa sua crença. E com o vírus HIV, nós sabemos que não foi diferente. No livro do André Luiz, o primeiro dele, como que é? Nosso Lar. Ele comenta que no umbral tem uns seres, ele vê uns seres deformados, uns dragões, e aquilo são formas, pensamentos. Nós temos essa mania de pensar que as coisas a gente tem que criar exatamente. Nós não somos capazes, gente. Tenta criar, por exemplo, na sua cabeça uma flor, uma imagem de uma flor que você viu, com todos os detalhes. É muito difícil. As coisas no nosso inconsciente, elas são comunicadas em arquétipos, em imagens que têm um significado, o que no xamanismo eles chamam de animal de poder. Esses animais, eles têm significado. Essa imagem, ela tem significado, é por isso que quando nós sonhamos, não faz sentido pra gente. Mas se você estudar esses arquétipos, esses significados, você vai ser muito mais capaz de interpretar os seus sonhos, que é o seu inconsciente falando com você. Ele não vai chegar em você e falar assim: oi, fulano, bom dia. Então, tá na hora de você melhorar isso aqui, ó. Ele não vai falar isso. Se você quer se comunicar em sonho com o seu inconsciente, você tem que estar aberto e estudar essas imagens. E não só estudá-las, mas ver o que elas representam para você. Se aquela imagem te traz medo, se aquela imagem te traz uma sensação de alívio. Cada um tem um significado, por exemplo, universal da mulher e do homem, mas nós, na nossa vida, aqui no cotidiano, desde a nossa infância, nós também temos a nossa própria interpretação da mulher e do homem, tá? O espiritismo, ele se apresenta como a ciência dos espíritos. E Jesus aqui chama
o nosso processo de criação, de ciência também. E que é uma ciência, gente, a espiritualidade, eu não estou falando religião, porque religião é um conjunto de dogmas e crenças. A espiritualidade, ela não está desconectada da ciência. Nós somos física, nós somos energia. É um mecanismo que a consciência universal, Deus, usa para a criação de todas as coisas. E nós fazemos parte dela. Que bom que fazemos parte delas. Então, eu aconselho, gente, primeiramente, faça uma reciclagem das coisas que você vê, das coisas que você acredita, das coisas que você assiste e de quanto tempo você perde com essas coisas e falando sobre elas. Porque só a partir do momento que você fizer essa reciclagem, você vai ter espaço para ouvir o que a sua mente fala sobre você. Esses pensamentos que vão e vêm. Porque até então, gente, você continua ouvindo essas mensagens de TV, de pessoas, essas informações que te causam outras emoções. Você está simplesmente refletindo tudo que você está falando com outra pessoa. Não é sobre você. É sobre o seu ambiente. Você está refletindo aquele ambiente. E quando você olha para você, quando você deixa as distrações de lado e começa a ouvir o que você pensa sobre as situações, sobre as coisas da sua vida que continuam acontecendo, que acontecem. Ai, Kelly, eu sempre caio num relacionamento abusivo. Aquele relacionamento abusivo, gente, ele tá falando algo sobre você. Por que que você é atraída sempre por um relacionamento abusivo? Você se ama? Você se amar não é cuidar da beleza não, viu, gente? Você acha que você é merecedora de um relacionamento melhor? Tá? Então começa a perceber e meditar mais sobre quem você é. Porque é só dessa maneira que você vai poder ser a melhor versão de você mesmo. Porque até então, gente, o que nós somos aqui, nós somos personas. Nós somos atores numa peça de teatro. Mas atores que vivem aquele papel. A gente não está conseguindo ir para casa. Como nós mesmos, nós estamos indo para casa levando o papel com a gente. A gente se esforçou tanto para ser encaixado naquela sociedade, para ser gostado, que a gente esqueceu quem a gente é. E, gente, o melhor da vida é que nós somos todos um diferente do outro. Não tem padrão. Nós somos individualmente criados, diferentes um do outro, e nós juntos nos completamos. Nós somos um. Tá bom? Esse foi o estudo de hoje. O próximo estudo vai ser a parte 2 da carta que falará sobre a mensagem para as igrejas. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Eu amo estar aqui com vocês. Eu aprendo sempre muito. Obrigada pela oportunidade. Dê o seu like. E, por favor, se inscreva no canal, tá bom?